Boa noite. Começa agora o debate entre os candidatos à presidência da Subseção Santos da Ordem dos Advogados do Brasil, promovido pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação. Dessa forma, além de manter a tradição democrática de sempre abrir espaço para o debate dos grandes temas, ajudamos a mostrar candidatos e suas ideias e propostas em uma eleição cujo interesse vai muito além da comunidade jurídica. Estão presentes em ordem estabelecida em sorteio prévio: Rodrigo Julião, da chapa Juntos pela Ordem; Matheus Cury, da chapa Ordem de Verdade; Marcelo Pavão de Freitas, da chapa OAB Santos na Frente; José Luiz dos Santos, da chapa União dos Advogados; e Joaquim Henrique Costa Fernandes, da chapa A Ordem é Sua. Também conosco aqui no estúdio está o advogado Dr. Marcelo Henrique Veronês, que é o diretor jurídico deste debate. Nesta primeira parte do bloco, os candidatos vão ter 2 minutos para suas considerações iniciais. Vamos conhecer as regras. Na primeira parte do bloco, será sorteada publicamente a ordem de apresentação dos candidatos. Tempo de apresentação para cada candidato, 2 minutos. Na segunda parte, o candidato A pergunta para o candidato B. O candidato C comenta a resposta e, na sequência, o candidato A faz uma conclusão. A regra assegura que todos perguntarão, todos responderão e todos comentarão. Tempo para pergunta, 45 segundos. Tempo para resposta, 1 minuto e 30 segundos. Comentário, 1 minuto. Conclusão, 1 minuto. Vamos ao sorteio, então, do primeiro candidato a falar. Ô Marcelo, por favor. Candidato José Luiz, da chapa 4. Candidato José Luiz, por favor, o senhor pode se dirigir ao público. O senhor tem 2 minutos para as suas considerações iniciais, por favor. Boa noite, senhoras e senhores, telespectadores. Meu nome é José Luiz dos Santos, advogado militante, pós-graduado em Direito Processual Penal, Direito Processual Civil e Direito Empresarial. Já presidi outras instituições, Clube Atlético Santista, hoje sou presidente do Conselho de Ética de uma outra instituição, né? E vou fazer aqui o melhor que a gente tem que fazer pelo advogado. A chapa 4, ela vem para representar o advogado de forma diferente, forma incisiva. O advogado, ele tem que estar conosco na OAB. A porta da OAB está aberta para o advogado, para a cidadania. Vamos fazer o melhor nessa administração da chapa 4, se eleito nós formos. Então, eu tenho várias propostas para o advogado e a advogada, propostas essas que vão contemplar todos os advogados e advogadas, ou seja, proposta na prerrogativas de forma incisiva. O advogado tiver um problema, vai ter alguém em cima para defender o advogado, assim como o cidadão que bater a porta da OAB procurando assessoria. Temos também revisão no plano de saúde para melhorar os valores, ou seja, baixar um pouco o valor do plano de saúde para que todos os advogados possam realmente participar do plano de saúde da OAB. Porque a OAB, eu acho que ela tem que fazer o melhor para o advogado. Eu também gostaria de ressaltar aqui o seguinte... Seu tempo está esgotado, candidato. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ao sorteio do próximo candidato, que terá 2 minutos para a sua consideração inicial. Chapa 1, Rodrigo Julião. Candidato Rodrigo Julião, 2 minutos para a sua consideração inicial. Boa noite a todos. Gostaria, antes de mais nada, de parabenizar a Universidade de Santa Cecília pelo protagonismo aqui no debate da OAB Santos, uma subseção importante demais, não apenas para o São Paulo, principalmente para o Brasil. Gostaria de agradecer a Deus, a minha família e a participação de todos os colegas aqui, advogados, os amigos presentes.
Sou o advogado mais jovem do grupo, aqui dos 5. Tenho a honra de ser o advogado mais jovem participando. Já fui presidente da Ordem por 3 anos. Tenho a honra de estar com essa missão novamente para restabelecer a advocacia santista, o protagonismo da subseção de Santos. Quero agradecer a composição do nosso grupo, toda a minha chapa, a única chapa que tem, a única não, mas na nossa chapa temos 2 mulheres, a doutora Maria Lúcia Robalo, da qual tive a honra de ser diretor cultural junto na Associação dos Advogados de Santos, quando ela foi a primeira presidente da Associação dos Advogados de Santos. Tenho a honra de ter na nossa chapa a doutora Tânia Sá, onde ela teve a honra de ser a primeira conselheira mulher junto ao Conselho Seccional de São Paulo. E tenho a honra de ter também 2 outros grandes advogados, o doutor Rogério Basile, defensor combativo ao máximo do IPESP. Sabemos dos problemas do IPESP, eu sou IPESPiano desde 1999, estou com as dificuldades e sempre combatemos, e o Rogério, conhecido na cidade como defensor do IPESP. E para finalizar, tenho a honra de ter o colega Rafael Meirelles, foi presidente da Comissão de Ética e Disciplina aqui na subseção de Santos, participou de forma ativa na minha primeira gestão e vem aqui trazer o jovem advogado para o nosso trabalho. Nossa missão sempre foi valorizar a profissão dos advogados, de resgatar a ordem aqui na subseção de Santos, resgatar a participação democrática de você, advogado. Lembro que na eleição passada tivemos 2.323 votos, a maior votação da história da subseção de Santos, e simplesmente falaram que os votos eram inexistentes. Vamos resgatar a democracia, vamos resgatar o protagonismo, vamos restabelecer a subseção de Santos para os advogados santistas. Meu muito obrigado. Obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Chapa 2, Matheus Cury. Candidato Matheus Cury, 2 minutos para as suas considerações iniciais, por favor. Boa noite a todos. Antes de mais nada, na pessoa do jornalista Irineu, agradecer a oportunidade, parabenizar o Sistema Santa Cecília de Comunicação, mais uma vez inovando, trazendo esse debate democrático, como fez muito bem nas eleições majoritárias. Repete com a OAB, um dia histórico, um dia para ficar nos anais da televisão, um dia para ficar na memória da OAB. Parabenizar a família Teixeira pela inovação e pela iniciativa, e sempre saindo à frente das demais emissoras regionais. Parabenizar aqui e cumprimentar os candidatos, agradecer pela presença, pela companhia, e nós pretendemos fazer aqui um debate democrático, propositivo, com ideias, com propostas, para que você, advogado, possa escolher o melhor, para que você, advogado, possa democraticamente fazer um juízo de valor e escolher o seu voto. Nós temos uma composição que valoriza as pessoas que trabalharam conosco durante a atual gestão. Foi uma gestão que inovou em termos tecnológicos, uma gestão que inovou na transparência, uma gestão que trouxe o advogado de volta para a OAB, resgatou o advogado para dentro da OAB. E tenho o prazer de ter como vice-presidente o doutor Peter Alexandrakis, grande advogado tributarista, foi presidente, melhor dizendo, de comissão na atual gestão. Doutor Danilo de Oliveira, também presidente de comissão, fez um belíssimo trabalho na comissão de Previdência. Doutora Valéria, representando a advocacia pública. Seu tempo está esgotado, candidato. Muito obrigado. Então, Marcelo Henrique, mais um sorteado, por favor, para as considerações iniciais. Chapa 3, doutor Marcelo Pavão. Então, Marcelo Pavão, 2 minutos. Boa noite, meu nome é Marcelo Pavão, sou candidato a presidente na Chapa 3, Santos na frente, e tenho a honra de contar como companheiros de chapa com a vice-presidência do Adriano Yalongo, presidente da Comissão do Jovem Advogado, do Marcelo Nunes, que resgatou a OAB Vai à Escola, Mariana Rezec Moruzzi, assessora do TED, advogada militante, e como tesoureira a honra de ter Suzane Santos Pimentel,
como tesoureira, primeira presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Quero agradecer muito ao Sistema Santa Cecília de TV, aqui na presença do Marcelo Teixeira. Muito obrigado pelo espaço democrático, por essa festa. Isso aqui é uma noite de felicidade, é uma noite de júbilo da advocacia santista. Eu quero agradecer muito também todos os meus professores até hoje. Se eu estou aqui, eu devo à educação. E quero agradecer em nome de todos os meus professores, desde a Escola Mars, a Escola Canadá, Santa Cecília, Faculdade de Direito, Faculdade de Jornalismo. Eu quero agradecer em nome do professor Esaú Cobra Ribeiro. Estamos aqui candidatos graças ao sonho que o Esaú plantou na gente. E nós vamos falar sobre propostas. Propostas para o jovem advogado, para o advogado experiente, para uma remodelação da OAB. Agradecer todo o trabalho que tem sido feito ao longo de décadas, mas nós estamos aqui para propor o novo, para ser a mudança, para inaugurarmos uma nova fase da OAB, para deixarmos atrás as brigas, as rusgas, as inimizades e construirmos a união da classe. Nós precisamos de união, precisamos de fortalecimento e olhar para frente, deixar para trás brigas, deixar para trás todas as animosidades para o nosso fortalecimento da nossa classe. Por isso, dia 29, vote Chapa 3, Santos na frente. É o voto de papel, são 2 votos. Santos, Chapa 3, voto de papel. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. E por eliminação, o candidato que fará as considerações agora, o candidato Joaquim Fernandes. Joaquim Fernandes. 2 minutos, candidato. Boa noite, advogados, boa noite, advogadas, boa noite, telespectadores da Santa Cecília TV. Uma honra estar nesse debate com os meus amigos advogados. Uma honra e uma felicidade, doutor Marcelo Teixeira, família Teixeira, marcar esse debate que certamente ficará na história da cidade de Santos. Sou o Joaquim Fernandes, sou candidato pela chapa número 5, a ordem é sua. Tenho a honra de ter na chapa, como vice-presidente, Marcelo Marcoche, professor e advogado, a Daniele Bordignon, a Roberta Berghemi, a primeira como secretária-geral, a segunda como adjunta e meu amigo Armando Elias Neto como tesoureiro. Eu ouvi aqui nas considerações iniciais sobre protagonismo, sobre novo, e eu sinceramente entendo que não é o caso. A OAB Santos atravessa um problema seríssimo. Por quê? Porque há 30 anos o mesmo grupo político está no comando dessa subseção. Há 30 anos, o mesmo grupo político se reveza em posições administrativas, em cargos nas diretorias e não larga o poder. Não vejo protagonismo, muito ao contrário. A OAB é do advogado. O advogado se sente abandonado. O advogado não sente a OAB efetivamente ao seu lado. A OAB, acreditem, de Santos, não tem este protagonismo. Eu desafio aonde está o protagonismo dessa subseção Santos. Me perdoe aquele que falou sobre protagonismo, o senhor ex-presidente, o Rodrigo Julião. Não temos protagonismo. Não somos uma classe respeitada nessa cidade. A julgar a forma como somos revistados para entrar nos nossos locais de trabalho. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. Vamos dando continuidade, então, a esse debate. Nesta segunda parte do primeiro bloco, acontece a primeira rodada de perguntas e respostas, que vai incluir também o comentário de um terceiro candidato e a conclusão de quem fez a pergunta. Vamos ao sorteio, então, dos candidatos. Então, letra A, Irineu, certo? Letra A será o José Luiz. Candidato José Luiz, por favor, já pode se posicionar ali. Letra B. Marcelo Pavão. Candidato Marcelo Pavão, por favor. Letra C. Será Matheus Cury. Candidato Matheus Cury, por favor. A letra D, Dr. Joaquim Fernandes. E automaticamente, letra E, Candidato Rodrigo Julião. Rodrigo Julião.
Os senhores entenderam a dinâmica deste bloco? O candidato A faz a pergunta, o candidato B responde e o terceiro candidato comenta e depois o senhor conclui no final. Então, o candidato A, por favor, candidato José Luiz, a sua pergunta. A minha pergunta vai ao colega doutor Marcelo Pavão, sobre o problema que nós temos no levantamento de guias dos advogados, porque sabe que honorários, guias, é de natureza alimentar, e o advogado não pode ficar à mercê de portaria de tribunal para levantar um guia em 5 dias úteis. Eu gostaria de saber de Vossa Senhoria o que você tem a falar sobre isso. Muito obrigado pela pergunta, José Luiz. Nos dá uma grande oportunidade de falarmos de uma de nossas propostas. Está entre as propostas da Chapa 3, Santos na Frente, exatamente essa otimização junto aos bancos utilizados nos fóruns, notadamente Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para que os depósitos, assim que efetuados, sejam colocados à disposição. Que não fiquem mais depositados aguardando o tempo que os fóruns, as secretarias e os juízes despachem. O advogado ele tem necessidade, o direito, ele vai ter esse acompanhamento através de aplicativo, através de um controle efetivo desse tipo de situação. Ou seja, ele não vai ficar mais à mercê do tempo dos bancos. Nós estaremos tomando essa dianteira através de aplicativos, através de controles efetivos junto aos bancos. Isso há uma necessidade de você ter um trabalho em cima disso e esse controle será feito não apenas através do aplicativo, processualmente e institucionalmente também. Não apenas os depósitos judiciais, mas principalmente, sobretudo, a questão dos levantamentos de honorários a partir da assistência judiciária. O advogado não pode mais ficar dependendo do tempo bancário. O advogado merece e terá respeito com a Chapa 3, Santos na Frente, vitoriosa. Por favor, candidato Matheus, 1 minuto para o seu comentário. Muito oportuna a pergunta, parabéns, candidato José Luiz. Também Obrigado. Muito boa a resposta do candidato Pavão. Realmente, o advogado hoje passa por uma dificuldade muito séria no levantamento bancário. Nós não podemos mais admitir que esse levantamento não seja eletrônico. Todo o procedimento é eletrônico, o processo é eletrônico, a guia é eletrônica, o alvará é eletrônico, o levantamento precisa ser eletrônico, precisa ser imediato. A OAB Santos, através do seu presidente, doutor Luiz Fernando, já vem batalhando, foram inúmeras reuniões e ofícios para o diretor do fórum, para o Banco do Brasil. Realmente é um problema crônico, um problema que precisa ser resolvido e essa é uma das nossas missões, resolver esse problema para reiterar o nosso pedido, o nosso pleito de que todo o procedimento tem que ser eletrônico. Não pode ser metade do procedimento eletrônico, a outra metade manual ficando à mercê dos bancos. Candidato José Luiz, 1 minuto para concluir. Eu entendo que quem saiu prejudicado em toda essa situação foi o advogado e a advogada, porque ele não pode ficar à mercê e à disposição de banco, de diretor de fórum, de tribunais. A OAB teria, na época que tem intervido, teria que ter intervido nessa situação, né? E tomar essas providências imediatamente. Eu sei que o advogado, obviamente, tem advogado em situação difícil, que corre atrás da guia porque sabe que os honorários são de natureza alimentar e ele não pode ficar à mercê dessa situação. Portanto, eu entendo que isso tem que ser resolvido urgentemente e a Chapa 4, se for eleita, vai resolver isso para você, advogado e advogada. Vem conosco. Muito obrigado. Obrigado aos candidatos. Vamos a uma... Podem retornar aos seus lugares. Vamos à segunda rodada agora de questionamentos. Quem fará a pergunta agora é o candidato Marcelo Pavão. Por favor. Quem vai responder é o candidato Matheus Cury. E quem vai comentar é o candidato Joaquim Fernandes. Por favor, 45 segundos para a pergunta.
Candidato Matheus, nós temos só na cidade de Santos 6 faculdades de direito. Na região, passamos de 10, chegamos a quase 20 na região. A maioria dos bacharéis que se formam, quando chega ao final do curso, reclama que não está sequer preparado para passar no exame da ordem. E aí são obrigados a entrar em cursinhos, fazer preparatórios, etc, etc, etc. Mas fato é que a qualidade de ensino deixa a desejar. Nós da Chapa 3 queremos fazer um controle externo das faculdades de Direito. Qual é a sua proposta nesse sentido? Candidato Pavão, parabéns pela pergunta, pelo questionamento. Esse controle externo ele é feito pelo Ministério da Educação. Também entendo que existe um déficit educacional, principalmente na qualidade. Nós temos faculdades boas, a Universidade de Santa Cecília é uma delas, a Católica. Enfim, nós temos universidades boas na região da Baixada Santista. No entanto, eu não vejo problemas em termos universidades. Nós não podemos ter cursos deficientes, cursos deficitários, cursos que não preparam o estudante de direito. Porque curso que não prepara estudante de direito não é curso, é estelionato educacional. Então nós precisamos ter o controle de qualidade. Esse controle de qualidade é feito pelo Ministério da Educação. A OAB não tem ingerência nesse controle de qualidade, né? Então, é uma luta da OAB Federal de participar mais desse processo de abertura de universidades, mas, repito, eu acho que o problema não está no número de universidades, mas na qualidade de cursos. Nós temos realmente faculdades que deixam a desejar e isso é que traz o prejuízo. Até porque a Faculdade de Direito não traz só a possibilidade de se advogar, né? São inúmeras carreiras promissoras, inúmeros concursos públicos. Então, o mercado de trabalho ele é amplo para quem faz a Faculdade de Direito. Ele não é exclusivo à advocacia, mas realmente a cursos deficitários. Sim. Candidato Joaquim, 1 minuto. A pergunta feita pelo doutor Marcelo, ela não tem suporte legal, com o devido respeito. Primeiro, porque, conforme disse o doutor Matheus, não há competência da ordem para fazer essa fiscalização externa. O que a ordem pode fazer, a subseção pode fazer, nos limites da sua competência, é deslocar equipe, grupo de trabalho, comissões, para aferir, para aproximar o jovem advogado da subseção. Agora, esta pergunta, esta colocação de que vamos fazer um grupo de trabalho me parece fora do princípio legal, dos limites da competência da subseção. O que nós precisamos é trazer o jovem advogado para auxiliá-lo, para ampará-lo, para melhorar a sua condição profissional para o efetivo exercício da advocacia. 1 minuto para concluir, candidato. Não, muito embora o doutor Joaquim seja oriundo da política acadêmica, parece que ele desconhece o trabalho em prol dos alunos. E, doutor Matheus, eu até concordo, mas o controle externo é possível. Nossa proposta da Chapa 3 é a formação de um conselho com todos os presidentes de centros acadêmicos e atléticas, que uma vez por mês vão se reunir na OAB, trazendo problemas da faculdade, e nós, na OAB, e eu também fui presidente do Centro Acadêmico Alexandre Guzmão da Católica, iremos fazer gestão institucional junto às faculdades, exatamente para dar força, dar tinta às reivindicações do alunado. Nós não estamos aqui propondo guerra e animosidade, é união, é pensar no aluno. Hoje, o aluno que está no final do 2º ano estará se formando no final da gestão. Então, a gente tem que pensar nele hoje, não é depois, não é em curso preparatório. O aluno tem que sair da faculdade e ser aprovado no exame da ordem imediatamente, e não tem que ficar fazendo cursinho. Obrigado, candidatos. Agora, o candidato Matheus Cury é quem fará a pergunta. Só o doutor Marcelo sai, o Matheus Cury continua, o doutor Joaquim vai lá para a resposta. O candidato Matheus vem para o meio, por favor, para fazer a pergunta, e o senhor fica lá no lugar dele. Vamos trocar. E eu vou convidar o candidato Rodrigo Julião, que vai comentar agora. Por favor, o senhor tem 45 segundos para a pergunta. Candidato Joaquim Fernandes, uma de suas propostas é
profissionalizar as prerrogativas. Eu gostaria que o senhor fizesse a exposição de como o senhor vai idealizar isso. Pergunta excelente, doutor Matheus. Profissionalizar prerrogativas significa o seguinte: hoje, as comissões de prerrogativas dependem de advogados abnegados, que se dispõem a dar do seu tempo para assistir ao advogado que tem problemas com as prerrogativas. A proposta, que é inclusive de nosso candidato na chapa 11, doutor Caio Augusto, em São Paulo, é a profissionalização, o que significa que o advogado que estiver na comissão de prerrogativa, que estiver a serviço do advogado que foi violentado nas suas prerrogativas, receba honorários. Significa o seguinte, que você terá uma equipe de advogados prontos para atuar em favor daquele, só que de maneira profissional, recebendo. Essa é a grande questão, até porque nós advogados, uma das maiores brigas que nós temos na advocacia é com relação à verba honorária. Então não tem sentido eu não ter uma comissão de prerrogativas onde eu possa ter a certeza de que à medida que ela for acionada, à medida que ela for solicitado um profissional para acompanhar aquele advogado que tem problemas com as suas prerrogativas, ele tem a certeza de que haverá uma equipe profissional, que aliás a própria ordem tem no seu Conselho Federal uma procuradoria, que não foi aplicada nas subseções. Candidato Rodrigo Julião. Parabéns mais uma vez pela pergunta. Com relação ao tema, é objeto também da nossa chapa e nós vamos além da sua proposta, Joaquim, porque a profissionalização das prerrogativas é um tema muito comum, só que vocês não dão um caminho. Nós damos o caminho nas nossas propostas, simples. Nós colocamos o convênio com a prefeitura, quando reformulamos toda a lei do convênio, trazendo a advocacia para trabalhar no convênio e está hoje disposto na lei, pelo convênio com a prefeitura municipal, dá para se formar essa profissionalização das prerrogativas. Então, não apenas concordo com a necessidade de profissionalização, dou aqui o caminho para profissionalizar na cidade de Santos em especial, que temos um dos convênios únicos no estado. Após a reforma ficou referência para todo o estado de São Paulo e para o Brasil na nossa gestão. E também destaco a necessidade do aperfeiçoamento do aplicativo, porque o aplicativo hoje, quando alguém aciona uma necessidade prerrogativa, vai para a caixa de e-mail. Não, na nossa gestão vamos aperfeiçoar para ter contato imediato com as comissões de prerrogativas existentes. Candidato Matheus Cury, 1 minuto para concluir. A proposta é muito boa, Joaquim Fernandes, nós já tínhamos isso em mente na última gestão, mas ela não é possível de ser colocada em prática. Isso porque não é possível que a OAB Santos contrate advogados, apesar de que merecia, eu acho que é um pleito justo, deveriam até ser muito bem pagos, porque dão literalmente a cara para bater, mas não é possível que a OAB Santos contrate advogados. Isso vem da OAB São Paulo, os funcionários são contratados e pagos pela OAB São Paulo, e o nosso ordenamento interno não permite, a não ser que haja uma mudança na legislação. E com relação ao aplicativo, comentado aqui pelo candidato Rodrigo Julião, realmente, mas antes as ligações caíam na caixa postal, porque eram telefones que ficavam desligados dia e noite. Hoje, com o acionamento pelo aplicativo, 70 membros de comissões de prerrogativa são acionados instantaneamente. Muito obrigado. Agora, quem fará a pergunta é o candidato Joaquim Fernandes, o candidato Rodrigo Julião vai responder e o candidato José Luiz é quem vai comentar. Pedi só para o candidato Rodrigo, por favor, passar para aquela posição e o José Luiz vem para a posição do lado de cá, por favor. Candidato Joaquim, por favor, 45 segundos para a sua pergunta. Meu caro amigo Rodrigo Julião, meu querido ex-presidente, uma grande questão que está na advocacia é sobre os gastos que ocorreram em sua gestão, finda no ano de 2015. Eu queria saber qual é a disciplina, qual é a regra, qual é o pensamento do senhor com relação ao uso dos recursos da Ordem dos Advogados, em especial da subseção, porque o que se discute hoje são equívocos, desvios de finalidade ou qualquer nome que nós podemos dar a um problema que ocorreu na sua gestão. 1 minuto e meio. Obrigado pela pergunta, até porque eu estou aqui também para explicar esse tema, que inverdades foram criadas durante o pleito, não sei porquê.
Mas esse tema, desde a outra campanha, já ouvi falar de questão de evento OAB a bordo, de compra de caixa de uísque, já ouvi falar também de questão de hotel, que é onde nunca houve um tipo de utilização. Os gastos são muito simples. Tá? A OAB São Paulo não paga todas as contas da subseção de Santos, isso é público e notório. A subseção de Santos sempre foi proativa, pelo menos na minha gestão. Eu peguei a subseção de Santos, onde das 3 casas dos advogados, nenhuma tinha licença junto à prefeitura. A Escola Superior de Advocacia não tinha alvará de licença, não tinha acessibilidade. Reformamos o Centro de Esporte e Lazer, tivemos que trocar todo o gramado. Tivemos que reformar as 9 salas de apoio, onde não tinham computadores obsoletos, colocamos inclusive notebooks nas 9 salas de apoio. Reformamos também o Centro de Esporte e Lazer por completo, não apenas o campo. A Casa 2 foi reformada na sua integralidade. Hoje a Ordem tem uma sede para receber uma autoridade. Chegamos à Casa 2, estava largada as traças. O ESA, quando eu entrei, choveu, teve enchente. Tivemos que fechar o ESA porque estourou cano e não tinha como arrumar. Então são gastos para a advocacia. A minha política de gasto sempre foi para o advogado. Não adianta a Ordem ter dinheiro no caixa, em 2 anos e meio fazer um espaço Kids, que hoje não tem nem AVCB. Temos que fazer para o advogado. Foi investido para o advogado. Candidato Zé Luiz. Eu entendo o seguinte, que essa questão ela teria que ser discutida a nível de OAB. Conselho que aprova as contas é que tinha que detectar se houve erros ou não. Se não houve erros, não tem que se falar em contas inaplicadas, que foi gasto ali e aqui. A OAB aprovou. Então a OAB ela não pode ter 2 palavras. Ela não pode chegar, olha, as suas contas estão aprovadas e depois, não está aprovada porque está em véspera de eleição. Isso seja com quem for. Eu sou contra isso, eu repudio isso aí. Então, eu acho que isso tem que ser discutido na esfera da OAB. A OAB tem que tomar essas providências e até agora eu não tenho nada contra o que foi gasto na OAB e nem a favor, porque foi gasto para a advocacia. Isso é o que eu entendo. Então, não vi nada que possa, que tivesse sido concretizado de fato, realmente, que maculasse a gestão do nosso amigo Julião. Eu não vi nada disso. Obrigado, candidato. 1 minuto para concluir, candidato Joaquim. Meu caro amigo e ex-presidente Rodrigo Julião, eu diviso e assim também diviso do senhor, porque Claro. as contas não foram aprovadas. O que eu pondero é de que não houve efetivamente gastos, alguns especialmente, em favor da advocacia. Eu coloco, por exemplo, R$55 mil em produção de programa de TV para o tal do Minuto da OAB, na TV Band. R$69 mil em agendas. R$1.500 decorrentes do uso de champanhe e uísque do tal da OAB a bordo, de interrogação e resultado delicado. R$224.916,32. Para quê? Para a reforma que incluiu a sala da presidência, que o senhor disse que é para receber a autoridade, e que em dinheiro de hoje seria R$305 mil. E eu pergunto, isto é em benefício da advocacia? Obrigado, candidatos. O candidato agora que fará a pergunta é o candidato Rodrigo Julião. E agora eu vou para cá. Quem vai responder ao candidato José Luiz e o Marcelo Pavão é quem vai comentar. Vamos trocar o púlpito. Sim. Para fazer a pergunta, por favor. Doutor Rodrigo, 1 minuto. Muito obrigado. 45 Bom, segundos. antes de mais nada, gostaria de esclarecer ao Joaquim, porque esqueceu de mencionar o escritório compartilhado que fizemos ao jovem advogado para início da sua carreira, esqueceu de informar do Centro de Apoio Digital, dentre inúmeras outras obras que fizemos em prol da advocacia. Mas vamos lá. Com relação ao tema, meu tema agora é cultura. Prezado José Luiz, um dos maiores avanços na área cultural da nossa gestão foi a parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo. Nós fizemos uma parceria onde criamos uma videoteca onde o advogado vê o curso da sua casa. Fizemos uma parceria que os maiores cursos do Brasil eram feitos online na subseção de Santos, ao vivo, pelo preço mais barato do que, eventualmente, metade de um pedágio. Pergunto, você vai retomar essa parceria que foi extinguida pela atual gestão? Tudo que foi feito através foi feito culturalmente em benefício do advogado jamais será retomado.
Isso veio para acrescentar, ou seja, beneficiar o advogado, a advogada. Então, aquilo que veio para beneficiar não tem que ser retirado, tem que continuar, tem que ser preservado e assim continuar, certo? Agora, eu gostaria de saber do Julião, nosso amigo, a OAB ela tem 8.100 inscritos. Desses 8.100 inscritos, cada um paga R$ 1.000 de anuidade. Então, a OAB ela tem mais 2.000 e poucos estagiários. São 10 milhões, quase, aproximadamente, que a OAB tem de receita anual. Como é que é repassado esse dinheiro da OAB São Paulo para a Subseção Santos? Como é que é gasto essa verba aqui? Eu sei que muitas coisas são pagas. Isso é funcionário, é reforma, é uma série de coisas. Gostaria de que Vossa Excelência respondesse a respeito disso aí. Nesse momento ele não vai poder responder. Não, comentar, o Pavão, desculpa. Gostaria que O candidato nosso Marcelo amigo da Pavão tem um minuto para tributação comentar e depois, se o candidato Rodrigo falasse. quiser usar o tempo dele, pode usar para responder. Por favor, candidato Marcelo. Pode usar o tempo. Esse assunto é muito importante, mas eu prefiro falar de algo mais importante ainda. É a qualidade do plano de saúde, o preço que o plano de saúde está custando para o inscrito. Nós da Chapa 3, Santos na Frente, vamos fazer uma gestão muito forte sobre o plano de saúde, para que ele melhore as condições de atendimento, para que ele abaixe seus preços, para que o nosso inscrito não apenas tenha satisfação como conforto. Hoje, as críticas ao plano de saúde, principalmente da Santa Casa, são enormes. Nós não temos essa satisfação hoje. O preço está alto. Muitos dos advogados estão deixando o plano de saúde porque não conseguem pagar. Então, nós da Chapa 3, não desmerecendo o assunto que os nobres candidatos levantaram, nós damos mais importância ao plano de saúde do inscrito do que parcerias com outras associações de advogados. Para concluir, candidato Rodrigo. Eu continuo na importância da cultura e do aperfeiçoamento técnico profissional. A Associação dos Advogados de São Paulo é referência no Brasil. Então não é parceria com qualquer associação. Nós estamos falando da maior associação de advogados não pagas, não vinculados do Brasil. Então todo o respeito e admiração que a Associação dos Advogados merece, eu faço aqui de lamentar o comentário do querido candidato Pavão. Mas com relação à sua pergunta, Zé Luiz, com relação, está na lei. Está na lei. Você tem que entender, ler a lei, o Estatuto da Advocacia, como é que é feito o repasse. A ordem, ela tem destinação que vai metade da receita líquida para as caixas de assistência, vai metade da verba para o Conselho Federal, fica uma parte no Conselho, e o Conselho que contrata. Eu não tenho autonomia, falam das minhas contas, eu não tenho autonomia para contratar, para mandar embora. Tudo eu tenho que pedir para o Conselho. Todas as contas sempre foram devidamente ajustadas e mandadas mensalmente. Agora estão criando um celeuma de contas por um desespero político eleitoral em véspera de eleição, mais uma vez. Advogado, você sabe, não se deixe levar por coisas em véspera de eleição. Muito obrigado aos candidatos. Nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco de debates entre os candidatos à presidência da OAB. Não saia daí, nós voltamos já já.